Nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de Lucas. Acho que eu perdi minha Bíblia. Evangelho de Lucas. Obrigado. A pastora vai trazer. Lucas capítulo 1, versos 26 a 38. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como a sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as tuas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Pai querido, abençoe-nos, ó Pai, mais uma vez, nesse momento de estudo da tua palavra. Que o Senhor Deus venha visitar-nos, venha falar conosco, ó Pai, tanto nos encorajando, tanto nos fortalecendo, nos abençoando, ó Pai, no entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. A vida se manifestou. Este é o tema que nós separamos aqui, preparamos para o Natal. Aqui diz: E a vida se manifestou, 1 João 1, verso 2. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Nós falamos na semana passada que esse tema trazido aqui, a vida se manifestou, e para nós isso é um motivo de adoração e também de proclamação, é aquilo que é a base da nossa vida e da nossa alegria. O verso 4 de 1 João, capítulo 1, diz: Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A vida se manifestou, tempo de alegria. Há uma frase aqui de Lloyd Jones, que também lemos, que diz que João não tem nada a dizer a respeito de encorajamento a tais pessoas, a não ser que tenham um claro entendimento a respeito de Jesus. É por meio dele que temos acesso a Deus, e é através dele que temos comunhão com Deus. Natal é a maior palavra de encorajamento e de alegria que nós podemos tanto receber como anunciar. E o texto diz que aqui nós, através do entendimento, do conhecimento de Jesus, nós temos grande alegria. A vida se manifestou. E hoje nós vamos estudar o texto de Lucas, capítulo 1. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós também vamos colocar alguns versículos aqui. Mas nós temos um momento especial
anúncio, o primeiro anúncio a respeito do nascimento de Jesus, no sentido do acontecimento em si, foi a Maria. E ela recebe a visita de um anjo. Já pensou, você está em casa e aparece um anjo falando coisas estranhas para você? Maria, uma mulher simples, recebe esse anjo. Diz o texto então, que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a Nazaré, a aldeia de Galiléia, a uma virgem comprometida para casar-se com um homem chamado José, da cidade de Davi. Ele é enviado até Maria. Maria, uma mulher simples, mas ao mesmo tempo a futura mãe do Salvador do mundo. Que mudança acontece na vida de Maria? Maria não mora num palácio, não mora em Jerusalém, nem em Roma, mas é de Nazaré, um pequeno vilarejo da Galileia. Sabe aquela cidade que é considerada com desdém, assim? Mora lá naquela cidadezinha lá. Esta era a Maria. Maria era uma mulher simples, estava comprometida a casar-se com um carpinteiro. E ao chamado de Deus. Isso nos remete já a muita coisa. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos: mas eu moro numa cidade pequena, eu sou alguém que não tem uma família, um sobrenome muito grande, não tem muitas posses. Mas isso não significa nada, porque Deus chama e capacita e conduz e exalta quem Ele mesmo quer, para que Ele seja exaltado, para que a obra dele seja realizada. Então nós devemos ser como Maria, que podemos receber esse chamado de Jesus, podemos ser como ela. Primeira palavra então desse anjo. Entretanto, o anjo, entrando aonde ela estava, e disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. A ideia é que ele entrou de forma, não assustando, Eu não sei como não dá para se assustar com um anjo, mas a saudação é muito curiosa, porque ele não diz: você que é muito importante, você que é a escolhida do Senhor, porque entre todas as mulheres você é a maior. Ele diz: você é muito favorecida. Isso muda muito, irmãos. Nós não somos grandes, nós somos muito favorecidos. Quando a gente vê algumas coisas acontecendo na nossa vida, no final do ano apareceu aqui uma série de pessoas fazendo uma retrospectiva, do que aconteceu no ano, por isso eu estou feliz. E quando a gente vê essa retrospectiva, a palavra que vem na nossa mente é: eu sou muito favorecido ou favorecida por ter acontecido isso na minha vida, porque sem Deus nós nem estaríamos aqui. E quanto Deus tem feito por nós. Então, mais uma vez aqui a gente percebe que Maria é aquela cheia de graça. O que é alguém cheia de graça? A graça é um presente de Deus. Nós somos cheios de graça, porque o Senhor é convosco, o Senhor é com você. Essa é a palavra de Deus para ela. No verso 29, traz aqui talvez uma preocupação. Ela quer entender o que está se passando, e ela diz: ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Provavelmente ela não está compreendendo por que ela, uma pecadora, por que ela, uma pessoa humilde, estava sendo ali chamada de muito favorecida. É difícil entender isso. Eu creio que todos nós passamos por essa questão, de ver como Deus faz muito além nas nossas vidas do que podemos pensar. Maria era uma mulher de Deus, mas era uma pecadora como qualquer um de nós, era alguém sujeito a fraquezas, e ela se vê diante ali de um anjo, destinada a cumprir um chamado de Deus.
A gente vê muito na palavra, né? Como Deus chama os humildes. A Bíblia diz lá em Lucas 1,52: derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Isso aqui está no Cântico de Maria. Também o Salmo 138,6: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Nós somos muito abençoados, agraciados. Temos dificuldades, temos problemas, mas a nossa maior graça, a nossa maior alegria é conhecer Jesus. E como nós podemos nos alegrar por estar com Jesus. Aqui então nós vamos ouvir o anjo respondendo a Maria, tentando tranquilizá-la. As palavras tranquilizadoras do anjo, sua promessa de que Maria conceberá e dará à luz a um filho muito especial. Não temas, achaste graça diante de Deus, conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Mais uma vez eu reforço, ela é favorecida, ela achou favor da parte de Deus, foi amada por Deus, como nós somos amados por Deus, como Deus assim abençoa a nossa vida. Então 3 coisas são colocadas aqui: você terá um filho, depois diz, esse filho será grande e o seu reinado não terá fim. O reinado não apenas questão política, um reinado, né, de alguém que iria nascer e dominar o mundo, mas é o reinado espiritual, é o reinado da salvação, é o reinado do cuidado de Deus. Como será isso? Ela ainda está com dúvidas, né? Com certeza. A explicação solicitada por Maria, uma vez que ela não está vivendo como marido e, portanto, não entende como, em sua condição atual, lhe seja possível conceber o filho. Como será isso? Pois não tem relação com homem algum. Ela compreendeu a mensagem do anjo, mas ela tenta entender melhor como seria possível ela ser a mãe do Filho de Deus, se nem casada ainda ela era. A resposta do anjo está aqui, versos 35 a 37. O poder do Altíssimo te envolverá. Maria, ela não tem um filho de um homem, ela tem um filho dessa união, dessa forma sobrenatural do Espírito Santo, que assim vai fazer com que ela possa conceber e dar a um filho. O poder do Altíssimo te envolverá. Os versos 36 e 37 é uma forma também de tentar explicar como Deus realiza a sua obra como quer, como Deus é poderoso. O exemplo de Isabel. Isabel tinha 6 meses já de gravidez e ela era considerada estéril. E aí o anjo disse: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós não compreendemos, né, como isso foi possível, mas nós sabemos que o Deus do impossível, que anunciou esse nascimento de Jesus desde lá do Gênesis, anunciando que viria o Salvador, em várias passagens de Isaías, do Antigo Testamento, agora está se cumprindo esse propósito, o nascimento de Jesus. O próprio Espírito Santo faria com que Maria ficasse assim grávida. Aqui nós já caminhamos para o final do texto, para passarmos para as nossas aplicações. O que Maria fala diante de tudo isso? Aqui está a serva do Senhor. Se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É uma grande lição para nós, né? Diante do chamado do Senhor,
a nossa rendição, a nossa submissão. Aqui está o teu servo, aqui está a tua serva. Nós não podemos negar o chamado de Jesus. Primeiro nós precisamos de comunhão com Jesus para saber qual que é o chamado dele. Mas quando o Senhor fala claramente para nós, nos chamando para uma obra, para um ministério, nós devemos responder como Maria: aqui está o servo, a serva do Senhor, totalmente rendida ao Senhor. Nesse momento o anjo não tem mais o que fazer. Diz aqui o texto que o anjo se ausentou ou deixou-a. Nós queremos aplicar essa mensagem, irmãos, dizendo aqui algumas frases. Se você tem costume de anotar o sermão do pastor, essas frases, se você anotou, em 2022, nós falamos aqui, nessa passagem, essas frases. E a primeira frase é: direção é mais importante do que posição. Qual era a posição de Maria? Posição de uma mulher simples. Posição de uma mulher que estava pronta para se casar com um marceneiro. Posição de uma mulher que morava num lugar simples também. Mas qual era a direção? A direção se encontrava no propósito de Deus para a vida dela. O seu progresso futuro, ou seja, a direção que ela iria tomar, falava muito mais do que a sua colocação presente. O seu progresso futuro fala muito mais do que a sua colocação presente. Eu gosto muito desta ideia. Independente de quem nós somos hoje, onde nós estamos hoje, o que nós estamos fazendo hoje, o chamado de Deus pode nos levar a um propósito, a uma direção totalmente oposta, diferente, melhor do que a qual nós estamos. A bênção de Deus, como veio na vida de Maria, mudando totalmente aquela vida, fazendo dela uma graciada, é a bênção de Deus sobre nós. E nós não sabemos o que Deus tem para nós, né? Nos próximos anos, nos próximos dias, mas sabemos que não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se nós nos rendemos ao chamado do Senhor, nós vamos vir experimentar caminhos muito maiores do que nós podemos pensar, pedir e imaginar. Uma outra frase muito importante: progresso é aquilo que Deus concede que aconteça comigo. Porque às vezes a gente pensa que progresso é aquilo que eu vou fazer, é aquilo que eu vou realizar, é aquilo que eu sou capaz de fazer. Maria, no maior planejamento da vida dela, ela nunca poderia planejar isso. Não, agora mês que vem eu vou ficar grávida do Espírito Santo, eu vou ser mãe do Salvador do mundo. Que pretensão é essa, hein? Porque tem gente que tem umas pretensões muito grandes assim também, né? Imagina, irmãos. Não, ela estava lá e dizendo: mas por que eu? Como eu? Como que isso acontecerá? E tudo se volta para Deus. Deus chamou, Deus enviou o anjo, Deus falou que o Espírito Santo estaria sobre ela. A única coisa que ela disse foi: eis-me aqui, estou pronta, estou pronta. Então esse progresso, irmãos, é algo que Deus faz na nossa vida. Nós estamos no final do ano, eu pretendo falar, né? Lá no dia 31, já vou começar a falar um pouquinho o que eu pretendo falar no dia 31. Não faça planos. Viva das promessas. Ou tome muito cuidado com os seus planos, se eles realmente são diante da direção de Deus. Porque às vezes nós nos achamos tão grandiosos a ponto de programar os próximos 10 anos. Mas isso fica para uma outra hora, tá? Eu não sou contra planejamento, não. A gente tem que ter planejamento. Mas acredito que os irmãos estão entendendo. Nós precisamos estar diante do Senhor. Progresso é aquilo que Deus concede que aconteça comigo.
Não é porque eu fiz um planejamento agora, eu vou fazer aquilo. O planejamento também vem diante daquilo que Deus fala comigo. Progresso não é apenas aquilo que Deus espera de mim. Olha a frase aqui, completa a frase anterior. Mas aquilo que Ele concede que aconteça comigo. Porque se a gente olhar para o Senhor como aquele que está assim, e aí não fez ainda, né? A gente vai se sentir humilhado, sem capacidade. É o próprio Senhor que concede que as coisas venham a acontecer na nossa vida. Ele que vem dirigir as nossas vidas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se nós pensamos, quem sou eu para alcançar uma posição mais elevada? Nós vamos estar pensando como Maria. Mas qual foi a resposta que ela obteve? Você é muito favorecida. Concluindo, irmãos, Deus requer de nós, quer de nós, é a submissão. Em Jesus nós temos a paz, a alegria, e nós devemos dispor, servir ao Senhor. A nossa missão é mais importante do que realização. A nossa realização, nosso desejo. Nós temos que sempre olhar para a nossa missão, porque é muito fácil olhar para a nossa realização, para o nosso desejo, o que eu almejo para o próximo ano, o que eu quero para a minha vida, para a minha família. Mas eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a minha família, o que Deus requer da vida do Nicolas, o que Deus requer da vida do Carmo, o que Deus requer da vida da Nathalie, o que Deus requer da vida da Nádia, do Herbert, de todos nós. Somente através da nossa missão que nós vamos desfrutar de paz e de alegria. Jesus veio ao mundo, Ele tinha uma missão. E nós somos cristãos, seguidores de Jesus. Ou seja, nós somos chamados para seguir Jesus. Qual é o nosso maior desejo? Nosso maior desejo deve ser servir a Jesus. É ser o que Deus quer de mim. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Peço para o grupo de louvor vir até a frente. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de mais uma vez estarmos diante da Tua palavra, Deus, que nos traz essa história maravilhosa. A vida se manifestou, Jesus nasceu. Hoje nós temos vida, ó Pai, porque a Tua profecia, a Tua promessa se cumpriu. Jesus nasceu. Que neste Natal nós possamos mais uma vez tomar para nós, ó Deus, o sentido deste nascimento, do chamado de Jesus para nós, não apenas a salvação, mas também ao ministério. E que o Senhor Deus nos abençoe, ó Pai, para que independente da nossa posição, que nós possamos entender que a direção que o Senhor Deus dará para a nossa vida pode nos tirar de qualquer situação, ó Deus, que nós não sejamos tímidos, que nós não sejamos, ó Deus, frágeis, mas que nós possamos confiar no Senhor e dizer como Maria: eis aqui estamos, somos teus servos, porque o Senhor é aquele que é o Deus do impossível. Assim nós pedimos por cada família, por cada irmão aqui, ó Deus, aqueles que assistem pela internet, aqueles que são de muito tempo nessa igreja, até do mais pequenininho que está aqui, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito Santo, venha nos trazer, ó Pai, essa consciência do Teu chamado e o desejo de Te servir, de andar conforme a vontade do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.